Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Soteldo entra, decide o jogo, o Santos vence o Grêmio de virada num vacilo horrendo, tanto do treinador quanto do senhor Ferreirinha. Isso nos minutos finais da partida na Vila Belmiro. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse jogo. E o Grêmio saiu do G4. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, vamos falar dessa derrota do Grêmio, mais uma no Campeonato Brasileiro, para um time que está lá, desesperado na zona do rebaixamento. Tá em crise? Chama o Grêmio. Foi assim contra o Vasco, até contra o Flamengo. É bem diferente a crise, né, que o Flamengo estava enfrentando, mas enfim, era uma situação complicada que o rubro-negro estava passando e mesmo assim, né, fez 3-0 nos dois jogos da Copa do Brasil. E o Grêmio, que tinha na abertura do retorno a possibilidade de retomar a vice-liderança, se aproximar ainda mais do Botafogo, o Grêmio que tem um jogo a menos contra o Corinthians, de novo toma um tapa na cara da dura realidade que é esse elenco gremista, porque o Grêmio, de novo, sofreu contra um time que tem inúmeras dificuldades, que não é mau time não, hein? O Santos não é mau time, a gente fala, não é time pra tá ali, tem jogadores de qualidade, como o goleiro João Paulo, como o volante Jean Lucas, como o próprio Soteldo, como o centroavante Marcos Leonardo, tem jogadores bem interessantes. Mas a gente sabe também que o Grêmio foi rebaixado recentemente sem ter time para cair. Então o Grêmio não tinha que se preocupar com isso. Como acontecera com o Vasco da Gama, o Grêmio tinha que ir lá, mesmo com a mobilização da torcida, 16 mil ingressos vendidos, todos os torcedores querendo empurrar o time, porque depois das cobranças, né, que o torcedor estava fazendo para o Santos, o torcedor resolveu apoiar. O Grêmio não tinha que se preocupar com isso. Tinha que disputar o seu campeonato, que era uma ponta da tabela completamente oposta à do Santos, que é lá, brigando pelo G4, vaga na Libertadores. E olha, tem muito campeonato ainda, inclusive para o Grêmio perder essa possibilidade. A gente chegou a falar em determinado momento de vice-liderança, de disputar o título, quem sabe. Esqueçam isso. Mais uma vez o Grêmio caiu na sua realidade. E a sua realidade ela é bem cruel, porque a vaga na Libertadores do ano que vem, que seria a salvação da temporada, de uma temporada que no cômputo tem Campeonato Gaúcho, vitórias em Grenais, semifinal de Copa do Brasil, com dinheiro entrando, e uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, vindo da Série B, num time completamente remontado do zero, beleza, tudo certo. O problema é que isso pode não acontecer. E eu estou alertando agora, porque o Grêmio não está entendendo o que está acontecendo ali na parte de cima. Tem muitas equipes que ainda estão com outros compromissos, mas que esses compromissos vão acabar logo logo, que é a questão das finais da Copa do Brasil, como estão envolvidos Flamengo e São Paulo, que é a questão da Libertadores da América, como tem alguns times envolvidos, né? Especialmente o Palmeiras, o Fluminense, mas daqui a pouco, gente, e o Grêmio foi ultrapassado por todos eles na rodada, todos eles. O Flamengo venceu o Coritiba fora, o Fluminense venceu, o Palmeiras venceu o Cuiabá fora, o Grêmio não fez o seu papel. Ah, mas Chico, vencer na Vila é muito difícil. Mas o Grêmio saiu na frente. E aí o senhor Renato Portaluppi recuou o time de maneira muito prematura, muito cedo, porque o Grêmio já não jogava para vencer. E aí o Grêmio faz um gol e o que o Renato faz? Recua o seu time e chama o Santos. O Diego Aguirre, por outro lado, coloca o Jefferson Soteldo, esse venezuelano bom de bola, esse baixinho craque que joga no futebol brasileiro, que estava brigado com a diretoria, com a antiga comissão técnica, que estava afastado, mas ele resolve, gente. E olha, no primeiro turno, quando o Grêmio e Santos se enfrentaram em Caxias do Sul, aconteceu a mesma coisa, é que lá o Grêmio ainda conseguiu ganhar, mas o Soteldo bagunçou quando ele entrou no segundo tempo. E agora da mesma forma. Ele resolveu o jogo. No primeiro lance ele já deixou 3 jogadores do Grêmio para trás e deu o gol para o Marcos Leonardo. E depois acabou dando mais uma assistência num vacilo. Cara, eu não consigo nem explicar o que aconteceu para vocês. A bola estava com o Grêmio, no ataque do Grêmio, o Grêmio buscando o 2-1, depois de já ter tomado o empate, né? E aí de repente tem um chutão que o Ferreira olha a bola e fica pedindo a bola para o Gandula, só que a bola não sai. E aí o Renato tá na beira do campo, na área técnica, desesperado, quase entrando em campo, dizendo a bola não saiu, volta! O Reinaldo já tá muito atrás, vem o Mendonça pelo lado direito aqui assim, e já dá um tapa, achando no ponto futuro o Soteldo, que chega na cara do Grando. Ele poderia chutar, mas ele toca de lado pro Júlio Furt, o imperador do México. Jogador que recém foi contratado pelo Santos, né, experiente, tem mais de 30 anos, muito famoso lá no México pelos clubes onde ele passou, fez o seu primeiro gol com a camisa do Santos. O Santos tinha vencido um jogo nos últimos 18. O Santos tinha vencido uma partida nos últimos 18 jogos que disputou.
E olha que essa vitória ainda foi contra o Goiás, naquele 4-3, naquele pênalti mandrake, que fez com que o Bruno Arleu de Araújo, o árbitro carioca, fosse apitar na Série B, na Série C, numa geladeira completa, porque foi um pênalti horroroso, inexistente. Assim que o Santos venceu o seu jogo num cômputo de 18 partidas, o Grêmio perdeu para esse Santos, que, como eu disse, tem um bom time, tem capacidade de se recuperar, chegou agora o Diego Aguirre, que eu acho um bom treinador, mas o Grêmio foi lá e perdeu. Assim como o Vasco, também estava numa fase terrível, o Grêmio foi lá e perdeu. Então, assim, se o Grêmio está perdendo esses jogos, é aí que você mostra onde você quer chegar, né? O Palmeiras pode não disputar o título com o Botafogo, mas ele ganha do Cuiabá fora de casa, que é um dos bons times do campeonato. O Flamengo pode não conseguir alcançar o Botafogo, mas quando chega agora na hora decisiva, ele não desperdiça pontos contra o Coritiba fora de casa. Essa é a realidade. O Renato não tinha o Vijaçante e o Soares. Suspensos. E aí ele colocou um meio de campo, né, que todo mundo queria ver de novo, Carbajo, PP e Cristaldo. O Grêmio foi dominado no primeiro tempo. O Grêmio, o Bitelo aberto num lado, Ferreira do outro e o João Pedro Galvão no comando de ataque. Ele é um jogador que tem mais mobilidade, ele sai bastante, o Soares também tem feito isso, né? Mas o João Pedro Galvão é um jogador que sai bastante da área, mas não fez um bom jogo. O Bitelo acho que até se movimentou, mas de novo não fez um bom jogo. O Ferreirinha cometeu o vacilo, o pecado mortal da partida, e você não pode ter esse tipo de desatenção. Não pode, porque se o empate já era ruim em termos de tabela, por tudo que aconteceu na rodada, vocês imaginem uma derrota. De novo o Grêmio recuperou um time que estava em crise e que conseguiu vencer o Grêmio com as suas forças para embalar no campeonato. Não acho que o Santos vai ameaçar a posição do Grêmio, mas eu acho que o Grêmio não vai ou pode não ficar na situação onde está, porque tem muito campeonato ainda, inclusive para ele perder a condição atual. O Grêmio só tem o Brasileirão, só que não dá, né? Não dá para fazer esse tipo de jogo. E aí o Renato, que no momento em que começa, que sai na frente do placar com o Cristaldo, num chutaço, acho que até foi falha do João Paulo, numa rebatida no começo do segundo tempo, o Grêmio meio que cedo se conforta com isso, se conforma com a situação. E aí o Renato começa a tirar a volante, começa a botar mais um zagueiro, que foi o Gustavo Martins, começa a recuar o time. E aí fica difícil, né? Recupera o Everton Galdino, que estava não sei quantos jogos sem poder entrar. E o Santos foi bem o tempo inteiro. No momento em que o Diego Aguirre recorreu ao banco de reservas e colocou o Júlio Furt, que fez o gol, mas também o Soteldo, o Renato simplesmente começou a botar opções mais do meio para trás, para tentar recuar. E primeiro que ele começou com o Fábio na lateral direita, né? O Fábio. Eu não sei de onde ele pensa que o Fábio é titular no lugar do João Pedro. O João Pedro é muito mais regular. E o João Pedro acabou entrando no segundo tempo. Então o Renato errou nas suas escolhas, errou nas substituições, na leitura do jogo, acabou expulso, e aí não vai nem explicar isso na entrevista coletiva, né? Porque ele acabou expulso também, o Reinaldo também acaba expulso nos minutos finais. O Grêmio se perdeu no jogo, num jogo em que, eu não vou dizer que era fácil vencer, mas em que, até porque o Grêmio não jogou bem mesmo no primeiro tempo, o Marcos Leonardo perdeu algumas chances já na primeira etapa, e o Grêmio nada fez assim para... O Reinaldo tem um chute que a bola nem passa tão perto assim, no primeiro tempo só, mas no segundo tempo você encontra um gol, acha um gol, porque o teu adversário está fragilizado. E aí seria muito mais difícil o adversário conseguir virar a partida, pois o Grêmio conseguiu tomar a virada do Santos. Parabéns. Muita coisa para falar, muita coisa para corrigir, muita coisa para a gente repensar, porque é só o Campeonato Brasileiro que o Grêmio tem pela frente. Agora tem o Cruzeiro em casa e uma vitória inegociável contra um time que está tentando se recuperar, está jogando bem, mesmo que tenha sofrido um empate contra o Corinthians ontem, mesmo que tenha sofrido um gol do Palmeiras nos minutos finais, é um time que tem feito bons enfrentamentos. O Grêmio vai enfrentar esse time na Arena do Grêmio e precisa vencer, porque senão, gente, aí a gente vai achar normal no ano de reconstrução que a gente terminou na metade da tabela, porque esse é o destino se a gente não melhorar. Ainda dá para brigar pelo G4, por vaga na Libertadores? Dá. Mas olhem os times que estão à frente hoje do Grêmio. Dentro de uma realidade, é isso que vai acontecer. O Grêmio vai se conformar com o G5, G6, G8? Bom, aí pode ser. Mas eu acho que pela forma como o Grêmio começou o campeonato e agora por ter apenas o Brasileirão, dava para buscar algo mais. Até pelo time que o Grêmio montou. Teve investimento sim, tá?
vindo da Série B, uma reformulação, mas teve muito investimento. Então o Grêmio tinha a obrigação de estar numa condição acima, até porque vacilou demais e perdeu pontos inaceitáveis. É o que está acontecendo nesse momento, é o que aconteceu nesse jogo contra o Santos. Para o Peixe, lindo. Conseguiu uma vitória contra um time que está lá na parte de cima da tabela, isso dá uma moral, dá confiança, o time tem encorpado, o time tem feito contratações, o Diego Aguirre está chegando agora, é um time que tem condições de escapar do rebaixamento, da zona do rebaixamento ali, para poder pelo menos, né, sair da situação onde está e figurar numa posição mais confortável. É o que pode acontecer com o Santos a partir de agora. O Campeonato Brasileiro recém está na metade, ou seja, tem muito para acontecer. Para o bem e para o mal. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!